Bom dia. Hoje o texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e toda a carta de 2 Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade que hoje se chama Salônica, na Grécia. Foi criada em 315 a.C. Esse lugar foi palco do trabalho de Paulo. Ele enviou essas cartas depois que ele tinha visitado esse lugar e pregado o evangelho aos irmãos que sofreram muitas perseguições. Eles tinham uma característica de trabalho com muito zelo. Esses irmãos tessalonicenses eram missionários, eram trabalhadores e sofreram muita perseguição, muita tribulação. Bom, nas cartas tem lições maravilhosas para nós hoje, nós que aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, dos versos 4 a 6, assim: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, ou seja, da volta de Jesus, não vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós vivemos tão perto do dia da consumação dos séculos e precisamos dessas palavras. Precisamos estar atentos, porque Jesus está voltando. Cristão alerta é cristão que trabalha. É cristão que procura levar a salvação aos demais que ainda não têm esse conhecimento, aos que estão presos, cativos de Satanás, cativos em vícios e todas as demais coisas que esse mundo tem prendido. Sabe, quanto mais amamos ao Salvador, mais amamos ao nosso semelhante. Esse é um bom termômetro para saber quanto estamos perto do Senhor Jesus. Sabe, o apóstolo também exortou os irmãos a ter paz com todos, principalmente a respeitar a liderança da igreja. Em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, ele diz que devemos reconhecer os que trabalham entre nós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. A igreja, ela foi criada pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele deixou orientações preciosas que todos devem seguir. Pois somos o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça desse corpo. Precisamos andar em conjunto. Precisamos viver em união. E é assim que pessoas que não conhecem o Senhor Jesus podem se aproximar, serem atraídas para serem salvas. O apóstolo também escreveu assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor que, assim como procedestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado, porque vocês devem se abster da prostituição, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. No período que Paulo estava pregando aos Tessalonicenses daquela época, já existia muita imoralidade, prostituição, e não é diferente em nossos dias. Deus nos chama à santificação. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser usado para a glória dele. Devemos seguir tudo que a palavra de Deus tem para nos ensinar, pois nós não pertencemos a nós mesmos, e o apóstolo ensinou isso aos Tessalonicenses. Também ele disse: E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, para confortar o vosso coração, para que sejam irrepreensíveis em santidade de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Está escrito em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. Também ele pede para que possamos consolar uns aos outros, orar sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 18. Sabe, também ele disse para não desprezar o dom de profecia, porque temos que reter o que é bom, mas ele ordenou também que tivesse uma cuidadosa discriminação entre o que era falso e verdadeiro, porque sabemos
pelo que o Senhor Jesus tinha dito, que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E como reconhecer o verdadeiro? Pela palavra de Deus. Devemos reconhecer pela palavra de Deus, se segue fielmente a palavra de Deus. Pelos frutos vos conhecerei. Quem é essa pessoa que profetiza? Ela vive a palavra de Deus. Aquilo que ela profetiza realmente acontece? Tudo isso tem que estar em conjunto. Caso contrário, será um falso profeta. Sabe, Paulo enviou instruções maravilhosas para os cristãos daquela época e para nós também. Estamos vivendo tempos de tribulação, tempos difíceis. O nosso descanso não é aqui. Precisamos lembrar que o nosso descanso será em breve, quando Jesus voltar. Mas até lá, tenhamos paciência. Vamos nos alegrar no Senhor. Jesus está voltando e a gente precisa viver com os olhos fixos nele. Sabe? Ele declarou também que antes de Jesus voltar, teria a operação do erro. Isso aconteceu na Idade Média. Existia um poder religioso que dominou o mundo. E esse poder, inclusive, proibiu a leitura da Bíblia. Queimou muitas pessoas na fogueira. Esse poder, ele mudou tempos e leis, como está na profecia de Daniel. E quem estuda as profecias de Daniel e Apocalipse vai entender muito bem quem foi esse poder. E esse poder está se levantando novamente para causar perseguição a todos aqueles que buscam seguir fielmente a palavra de Deus. Por isso, precisamos estar alertas, firmes, estudando a palavra de Deus para não sermos enganados agora, nos últimos dias. A nossa salvação está em jogo. Precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos orar mais, precisamos nos dedicar de todo o coração a esse evangelho maravilhoso que o Senhor deixou para nós. O trabalho é grandioso, mas maior ainda será a recompensa. Que os nossos olhos não estejam fixos nas coisas deste mundo, mas em Jesus Cristo, que breve vai aparecer nas nuvens dos céus com todos os seus anjos. E eu espero que eu e você estejamos prontos para subir com Ele. Desejo um ótimo dia, um grande abraço.